como sementes de avivamento. Nós estamos sendo semeados pelo Senhor. Mas a gente precisa entender a importância do que vai acontecer daqui a 3 dias. Levíticos capítulo 16, do versículo 20 em diante, fala sobre o dia da expiação, dizendo: havendo, pois, acabado de expiar o santuário, e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. Agora preste atenção nisso, no que acontece a seguir. Verso 21. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isto. Tinha que ter uma pessoa bem específica, designada para aquilo, por Deus, para fazer isso acontecer. Verso 22. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Vamos ver o que diz em Mateus. Abra no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3. E o meu tablet funciona a hora que bem quer. E agora ele quer, graças a Deus. Versículo 13. Você conhece a história de João Batista? Que João Batista foi uma criança gerada no ventre de uma estéril. Toda vez que Deus queria fazer algo singular, ele escolhia um ventre que não havia produzido nada. Ou um ventre estéril, ou uma virgem, como no caso de Maria. Por causa de uma regra que ele mesmo estabeleceu. Tudo que abre a madre é meu. Então, tudo aquilo que abre a madre pertence a Deus. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não dê a ele, pertence a Deus. Quando a minha esposa estava grávida do meu filho, do nosso filho, nós planejamos, ela tinha algumas questões, alguns problemas para ter parto normal, então tinha que ser planejada a cesariana. E nós planejamos a cesariana dela para que 8 dias depois fosse culto. Então nós planejamos a cesariana, inclusive ele poderia ter nascido no dia do aniversário da minha mãe. A minha mãe fazia aniversário dia 26 de maio. Só que se ele nascesse no dia 26 de maio, que seria uma honra ter o meu filho fazendo aniversário junto com a minha mãe e a minha irmã. Eu tenho uma irmã acima de mim, ela faz aniversário 26 de maio junto com a minha mãe, que já partiu para a eternidade. Então imagina que lindo ter o meu filho, uma irmã e a minha mãe fazendo aniversário no mesmo dia. Mas se ele nascesse no dia 26 de maio, 8 dias depois não seria culto na igreja. Então nós antecipamos um dia para o dia 25 de maio, para que 8 dias depois pudéssemos estar com ele na casa de Deus, para apresentá-lo ao Senhor, como diz as Escrituras. E ali nós o consagramos ao Senhor. 8 dias de nascido. Quando ele tinha 8 anos de idade, ele começou a pregar o Evangelho. A primeira mensagem dele foi num culto de aniversário de um coleguinha. Pregou a palavra de Deus e ali começou o seu ministério. E para estimulá-lo a estudar a Bíblia, eu fiz um acordo com ele. Eu falei assim, olha, papai vai te dar $1 para cada livro da Bíblia que você lê. Só que eu achei que ele ia ler um capítulo por semana, cada 2 semanas. E ele danou a ler a Bíblia. E aí, de repente, ele chegou para mim e falou, papai, já li 10 capítulos. Eu falei, o quê? Eu li 10 capítulos, me dá $10.
reais, né? Estou falando dólar, reais na época. 10 reais. Eu falei, como assim você leu 10 capítulos? Quais que você leu? Não, eu li, ó, esse. Então, fala para o papai, o que tem aqui? Não, diz assim. Ele tinha lido os 10 capítulos. Aí eu pensei, eu vou quebrar desse jeito. Aí fiz as contas mais ou menos, falei, não vou dar conta. Aí falei, então vamos renegociar. Dei os 10 reais a ele, falei, vamos renegociar agora. Eu vou pagar 50 centavos por capítulo. Mas ainda assim ficou pesado, porque ele lia direto. Lia 10, 15 capítulos. E eu fui pagando, ele lia, eu ia pagando. Pagava, por fim, ele começou a tomar gosto, já não precisava mais pagar. Agora você já lê porque você gosta. E ele ia lendo. E se tornou um pregador do Evangelho porque tem chamada de Deus. João Batista foi um homem escolhido para um propósito. Diga comigo, propósito. Então escute bem isso aqui, que hoje vai fazer sentido algo para você, que talvez você não tinha pensado ainda. João Batista foi profetizado na Bíblia, no livro de Isaías, como sendo o precursor do Messias. Mas ninguém nunca explica por quê. Por que o Messias precisava de um precursor, se ele era o Messias? Só para ficar um cara lá no deserto dizendo, esse é aquele que vai perdoar os pecados, que não sei o quê, eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. É para isso? Não era para isso. Não era para isso. É porque Jesus tinha a função daquele bode expiatório do Velho Testamento. O bode expiatório que nós acabamos de ler, eles pegavam, no dia do Yom Kippur, eles pegavam 2 bodes. Matavam um bode, e o sumo sacerdote pegava o sangue daquele bode e entrava no santuário. Ele levava primeiro o sangue de um bezerro para ele e a família, levava o sangue do bode para poder consagrar o tabernáculo e o sacrifício pela nação. Um bode. O segundo, vivo, ele pegava aquele bode, impunha as mãos sobre a cabeça dele, transferia todos os pecados da nação para aquele bode, e um homem designado por Deus, então, enviava o bode para o deserto. Não era qualquer pessoa, tinha que ser alguém selecionado. O próprio texto diz, um homem selecionado enviava o bode para o deserto. Então agora, imagine a cena, Arão, o sumo sacerdote, colocava as 2 mãos sobre o bode e proclamava aquele bode como sendo o bode da expiação. Com as mãos na cabeça daquele bode. E declarava que aquele sacrifício que foi perpetrado lá dentro do Santíssimo Lugar, com o sangue derramado em cima da arca, da tampa da arca, aquele sacrifício havia agradado o coração de Deus, e agora Deus estava transferindo os pecados de toda a nação para aquele bode. E a pessoa que era a pessoa escolhida pegava o bode, levava ele até uma certa altura e soltava o bode e enxotava ele para o deserto. E aquele bode tinha que ir para o deserto, e lá no deserto ele desaparecia, por lá morria, por lá ficava, e ele levava, como o próprio texto diz, os pecados da nação para os lugares áridos. Agora vamos ver se não é exatamente isso que está acontecendo aqui com João Batista e com Jesus. Verso 13 diz, então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, olha bem, e faz sentido isso. João Batista sabia quem era Jesus, ele sabia que aquele homem era maior do que ele. Ele sabia até que ele não tinha dignidade para desatar a correia das sandálias. Sabe o que é você olhar para alguém e aquela pessoa ser tão superior que você não se acha digno de desamarrar as sandálias, que é a coisa mais vil no sentido de impura que uma pessoa pode fazer para outra, tocar nos pés dela. Os pés eram impuros. Por isso que a cerimônia de lava-pés sempre teve significado muito forte. Porque você está tocando na parte que é clara e visivelmente impura de uma pessoa. Os adolescentes que eu digo, né? Eu, quando era adolescente, meu Deus, eu tirava o tênis, o pé, nem eu aguentava. Ninguém aguentava.
aquela ebulição de hormônios, aquilo tudo saía em chulé no pé. Depois, graças a Deus, esse tempo passa. Mas naquela época que andava de sandália aberta pelos desertos afora, pela rua fora, pela poeira fora, andando, pisando, enchendo o pé, as unhas de terra, de sujeira. E aí você pegava o pé daquela pessoa para poder lavar com as suas próprias mãos. Ou o ato de desatar a sandália. Então, o que João Batista está dizendo é o seguinte: a parte mais vil desse homem é superior à minha melhor parte. As mãos eram símbolo de produção, de dignidade, de domínio, de controle, de prosperidade. As mãos, toda vez que Deus queria falar de bênção, ele falava de chuva, ele falava de colheita, ou ele falava das mãos. Porque as mãos falam de dignidade, fala de domínio, fala de liderança, fala de prosperidade. E João está dizendo: a minha melhor parte não é digna de tocar na parte mais simples dele. Porque ele é muito superior do que eu. Eu não posso desatar as sandálias das suas alpacas. Então faz sentido essa reação de João. Vem Jesus andando na direção de João, e João dentro do rio, que também isso é profético, você vai ver daqui a pouco por quê. Por que João não podia recebê-lo fora do rio, tinha que ser dentro do rio. E João recebe dentro do rio, Jesus vai entrando água dentro e se coloca diante de João. E aí João fala assim: pelo amor de Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Como que o senhor está aqui diante de mim? Não, de jeito nenhum. E João opunha-se-lhe dizendo: eu é que preciso ser batizado e tu vens a mim. Porque batizar alguém é sinal de bênção. Quando um ministro batiza uma pessoa recém-convertida, o maior é o que batiza e o menor é o batizado. Porque o batizado agora é um neófito na fé, é uma criança espiritual. E quem está batizando é o seu mentor, é o seu pastor, é o seu cuidador. É a pessoa que trouxe ele para Jesus. E que vai afetar o futuro dele para sempre. Porque por causa daquele ato, aquela pessoa vai morar na eternidade com Deus. Ao invés de ir para o inferno. Então ali agora, Jesus estava invertendo o papel, dizendo: não, você vai me batizar. Mas como eu não posso? Eu sou menor, você é maior. Aí olha bem a resposta de Jesus. Hoje vai ganhar um sabor novo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que Jesus estava revelando para João Batista é que a sua missão era maior do que ele pensava. Porque até então, João Batista entendia que a missão dele era só proclamar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E basicamente ele estava dizendo o seguinte: esse aí é o bode da expiação. Esse é o homem, é a pessoa, é o Cordeiro que Deus escolheu para levar os nossos pecados. Mas João não tinha entendido ainda que ele era o elemento escolhido por Deus para mandá-lo para o deserto. João não sabia que depois dele impor as mãos em Jesus e batizá-lo, a próxima etapa era Jesus ir para o deserto para dar início ao processo da expiação que ia mudar a história da raça humana. E sendo, verso 16, Mateus 3,16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba e vindo sobre ele. Espírito Santo, de forma visível. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Muito bem, agora ali está o homem selecionado para impor as mãos sobre ele, para batizá-lo, para que a partir dali ele pudesse ir como bode expiatório, levando os pecados da nação e de todo aquele que nele cresce, para o deserto. Aí começa o capítulo 4, dizendo: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Para aqueles que pensavam que a redenção começou na cruz, que a redenção começou quando colocaram a cruz sobre os seus ombros para ele arrastá-la até o Gólgota. Para aqueles que pensaram que a redenção começou quando o seu sangue começou a se esvair pelas suas mãos, pelos seus pés e pelo seu lado, estão enganados. A expiação começou quando ele foi para o deserto enviado por João Batista e levado pelo Espírito Santo, indo para o deserto, para que lá no deserto ficasse os pecados de todos aqueles que ele, ou para os quais ele representaria depois a salvação do Pai que estava sendo enviado à terra. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? É por isso que na cruz do Calvário, quando ele está crucificado, ele diz, está consumado, ou seja, ali era só a consumação. Ali ele estava consumando o que ele começou a fazer quando foi enviado para o deserto como sendo o bode da expiação, o bode expiatório. E você sabe por que era um bode, não um cordeiro, o animal da expiação? Porque o cordeiro era um animal de honra. O cordeiro era a moeda mais cara em Israel. Numa cultura sacrificial, o cordeiro era a moeda mais cara em Israel. Toda Páscoa, quando o povo saía de suas terras para ir para Jerusalém, para oferecer sacrifício, por isso que virou comércio, porque era um negócio muito lucrativo. Virou comércio por isso, e Jesus teve que derrubar a mesa dos cambistas, porque as pessoas vinham de fora, não dava para viajar quilômetros e quilômetros, e trazendo cordeirinho, trazendo bode, trazendo bezerro, não dava. Então eles iam para Jerusalém, faziam a viagem sem os animais, que era mais prático, e quando chegava em Jerusalém, então era aquele alvoroço para poder encontrar um animal. Famílias muito pobres entregavam 2 rolas ou 2 pombinhos. Famílias numa condição razoável, para melhor, então tinha que entregar cordeiros, um cordeiro de 1 ano, que era sacrificado perante o Senhor. Então, o sacrifício de cordeiro era uma coisa absurda, uma onda tremenda que acontecia em Jerusalém. 2 vezes por dia, no sacrifício da manhã e da tarde, mas esse sacrifício não era por pessoas, esse sacrifício era o sacrifício cerimonial da cultura. Então, todo santo dia, às 6 horas da manhã e às 3 horas da tarde, se sacrificava 2 cordeiros em Israel, um de manhã e um à tarde, todo santo dia. Mas na Páscoa, então havia o sacrifício do cordeiro pela família, pelas pessoas, e havia o sacrifício do cordeiro pela nação. 6 horas da manhã, oferecia o sacrifício por si mesmo, pelas famílias, pelas pessoas. E quando dava 3 horas da tarde, então oferecia-se o sacrifício pela nação, pelo povo de um modo geral. Razão do porquê Jesus tinha que morrer às 3 horas da tarde, não às 6 horas da manhã. 3 horas da tarde era a oferta de sacrifício para aplacar a ira de Deus contra a nação, contra o povo. Quem está me entendendo? Então, vamos voltar para o texto anterior, que eu quero te mostrar algumas coisas interessantes. Versículo 21 diz, e Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões. Escute bem. No cativeiro babilônico, que durou 70 anos, cerca de 70 anos, não foi exatamente 70 anos, e alguns especialistas dizem que passou um pouquinho, e passou um pouquinho por uma razão, porque quando deu o tempo certo, ninguém se lembrou da profecia. Ninguém se lembrou que a profecia dizia que era 70 anos. E um dia, Daniel, revisando os livros das profecias, lendo o livro de Jeremias, e ele diz, eu descobri pelos livros que o tempo do cativeiro era de 70 anos. Aí Daniel faz algo que ninguém tinha feito até então. Coloca para mim aí Daniel capítulo 9. Ninguém tinha feito aquilo que Daniel decide fazer
sozinho. Eu quero que você entenda que o que nós estamos fazendo aqui hoje e o que vamos fazer daqui a pouco tem um significado tão espetacular, tão glorioso, que mesmo que seja feita por uma única pessoa, ela tem um significado muito poderoso diante de Deus. Porque ela reivindica esse princípio da expiação, do bode expiatório lá do Velho Testamento, que no Novo Testamento é Jesus Cristo que leva os nossos pecados. Porque a única coisa que Deus está pedindo de nós é arrependimento. Então, no capítulo 9, versículo 4 de Daniel, e pode projetar aqui atrás, diz assim, deixa eu voltar um pouquinho, no versículo 1 diz, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, diz, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Tem alguém que lê Bíblia aqui em casa, gente? Que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O tempo já tinha cumprido, o cativeiro não acabava. Então eu imagino que Daniel, que se preocupava com aquilo, que levava aquilo a sério. Escute bem, deixa eu abrir um parênteses aqui para te falar. Pastor Valdirão falou aqui sobre documentar a sua fé. Que às vezes Deus diz algo para você num culto como esse, e você vai embora porque é só mais um culto. Aí no dia tal tem outro culto, aí dia tal tem célula, aí no dia seguinte tem outro culto, vai ter outra célula. Aquilo vira um repeteco de coisas. A gente acostuma com Deus falando conosco as coisas. Deus diz uma coisa aqui, fala outra ali, vem um profeta, diz algo aqui, ainda mais num culto como esse, onde há uma abundância de fluir profético. Hoje de manhã foi uma loucura isso aqui. Todo mundo ministrando em todo mundo, gente profetizando para muita gente, aquela coisa, uns caindo pelo chão, um rolando por cima do outro. Uma loucura, ou seja, uma abundância de Deus. Mas a abundância de Deus, nós corremos o risco de algo quando há uma abundância. Sabe a lei da procura e da oferta? Tudo que é abundante fica mais barato, é ou não é? Sim ou não? Quando a colheita de banana foi muito grande, o que acontece com o preço da banana? Cai. Ah, teve uma chuva não sei aonde e estragou a colheita de laranja. O que acontece com a laranja? O preço, me ajuda, gente? Sobe, o preço aumenta. Então, toda vez que tem abundância de algo, a tendência é aquilo perder valor. Então, todo dia Deus fala contigo. Todo culto é uma pancadaria. Todo culto é um louvor, é adoração, é profecia, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Então, o que acontece? Aquilo começa a ficar barato. Aquilo começa a ficar comum. Aquilo começa a perder o valor, aquilo entra em promoção. E nós temos que ter cuidado para não deixar as coisas de Deus entrar em promoção. Avivamento não pode terminar em compre 3 profecias, leve 4 visões pelo mesmo preço. Eu preciso continuar entendendo que a palavra do Eterno pode mudar destinos. Que quando eu levo a sério o que Ele está me dizendo, aquilo pode causar uma reviravolta na minha vida. Que é sempre o testemunho que eu dou desses dois ali, que hoje estão bonitinhos ali, parecendo um uniforme de escola. Está lá os dois bonitinhos. Eu dou sempre o mesmo testemunho deles, que me chama a atenção deles é a fé prática. Eu vou em Cascais, profetizo algo, vou embora. 2 meses depois aquilo está pronto. A mesma coisa que esse aqui, pior ainda, que quando nós nos conhecemos, ele falou comigo assim, eu quero que o senhor ore por mim e me abençoe com o legado do avivamento da Rua Azusa. Já que o senhor voltou de lá, eu falei, perfeitamente, eu estou indo no Brasil o ano que vem. Não, eu quero por telefone agora. Eu falei, mas por telefone? É agora mesmo, por telefone. Eu falei, amém, então chama lá sua esposa, por favor. Aí vem a pastora Graça, estava até dormindo, tadinho. Vem a pastora Graça enrolada no lençol, sei lá o que era. E aí abre o vídeo e eu e a Zandra ali pelo vídeo, Senhor, em nome de Jesus, eu imparto sobre a vida do teu servo o legado deste avivamento que o Senhor me confiou na Rua Azusa. Em nome de Jesus, em 1, 2, 3, receba. Por vídeo. E ele, amém, amém, eu recebo. Mas eu não estou esperando nada dali.
Porque quantas vezes eu oro pela pessoa, bota a mão na cabeça, ministro, vai, vem cá, corre aqui. Às vezes eu oro, ministro. Vem cá, vem, põe a mão, em nome de Jesus, seja cheio, pega essa visão, receba, power, não sei o que, pá. Aí vou embora, a vida daquela pessoa não muda nada, continua tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Aí eu volto da conferência seguinte, está lá a mesma pessoa, pedindo, impõe as mãos, apóstolo, e não sei o quê, eu quero receber isso e aquilo. Aí vai lá, ministra de novo, vai, recebe, poder, agora. A pessoa, aí cai no chão, levanta do mesmo jeito. Nada acontece, nenhuma transformação, nada. Deixa eu te explicar, se você não tiver fé prática, é o atestado da fé. Como é que é a frase? Documentar a fé. Documentar a sua fé. Se você não tiver coragem de se apropriar de uma palavra, você entende por que aquele centurião impressionou Jesus? Você entende agora? Porque isso não se acha em qualquer lugar, não se acha em qualquer pessoa. O centurião vira para ele e fala, na minha casa, mas nem pensar. Ora, gente, se fosse eu teria perdido o lance, eu teria perdido o bonde. Que eu falava, na minha casa, obrigado, Jesus, vamos sim. Toma um cafezinho aqui em casa e tal, não sei o quê, papapá. Olha, receber Jesus na minha casa, o centurião estava anos-luzes à frente. Ele falou, não, o senhor na minha casa? Mas nunca que eu mereça um negócio desse. Melhor do que eu que ia querer oferecer cafezinho, pãozinho de queijo, não sei o quê, papapá, para Jesus, achando que isso honra Jesus. Não, o que honra Jesus é você saber a diferença do tamanho dele para o seu. Quer honrar Jesus? Nunca se esqueça a diferença de tamanho. Nunca se esqueça de quem ele é em relação a quem você é. E esse é o segredo do centurião. Esse é o segredo. O centurião falou, o senhor na minha casa? Mas nem pensar, nunca que eu vou permitir um negócio desse. O senhor é grande demais. Não, a sua autoridade é muito grande. Nem pensar. Diga uma palavra e basta. Aí Jesus cercado de judeus, aquele monte de judeu almofadinha, escribas e fariseus, tudo tentando pegar Jesus numa coisinha aqui e acolá. Porque não sei o que lá, porque seus discípulos comeram trigo no sábado. Essas bobagens. Jesus vai lá, cura um paralítico, 38 anos enfermo, no tanque de Betesda. Quem quiser ver o tanque de Betesda, é só ir comigo para Israel em março. Está lá o tanque de Betesda, no mesmo lugar. Jesus vai lá, fala para o cara levantar, pega a sua cama, levanta e anda. O cara pega a cama curado, paralítico, de 38 anos, e sai andando pelas ruas de Jerusalém. Ao invés do pessoal ficar maravilhado, gente, quem fez tal milagre? Quem fez algo tão glorioso? Não, ao invés, perguntaram, por que você está carregando a sua cama no sábado? Aí o paralítico falou assim, olha, eu não sei, eu era paralítico há 38 anos, e um homem passou lá, me curou, mandou eu levantar e andar, e eu estou andando com a minha cama como ele mandou. Se ele tivesse cercado de pessoas que ainda se lembravam da diferença do tamanho dele em relação ao deles, eles diriam, uau, que coisa tremenda. Me fala quem é esse homem que tem poder de levantar um paralítico com 38 anos de paralisia, que eu quero conhecê-lo, eu quero adorá-lo também. Não, ao invés disso, eles falaram, é mesmo? Quem é esse homem que mandou você carregar a cama no sábado? Tipo, hello, o cara era paralítico há 38 anos. O cara que falou, levanta e anda, curou o cara há 38 anos paralítico. Tudo bem, mas eu quero saber quem é esse cara que mandou você carregar a cama no sábado. Meu filho, o centurião, ele falou assim, eu vou documentar minha fé agora. E quer saber que está documentado? É só você ler aqui nos manuscritos, está escrito aqui,
nos evangelhos. Olha, os evangelhos, são 4 evangelhos para contar uma enxurrada de milagres de 3 anos e meio de ministério. Então tinha que selecionar. O João termina o livro dele dizendo o seguinte: se fôssemos contar todos os milagres e maravilhas operados por Jesus, ele diz, nem todos os livros do mundo caberiam. Imagina! Jesus acordava de manhã, passava o dia, dormia à noite, ele só fazia era curar e libertar gente, mudar a vida e o destino das pessoas, todo santo dia por 3 anos e meio. E agora você tem que escrever um evangelho, você tem que selecionar 20, 30, 40 milagres para caber ali dentro, e você tem que selecionar no meio de milhares e milhares. E ainda assim, os evangelistas falaram, não, esse milagre aqui desse centurião nós vamos ter que contar, não vai ter jeito. Vamos documentar isso aqui. Diga comigo, a minha fé precisa ser documentada. Diego foi visitar um pastor na sexta-feira. Nós saímos de Campos do Jordão, passamos em São José dos Campos, e ele tinha um encontro lá com o pastor, que ia mostrar lá algumas coisas para ele e tal. E os secretários e tal mostraram para ele uma maquete. Falou assim, tá vendo essa maquete aqui? Aí mostrou para ele a maquete. Na maquete tinha um monte de prédios, um monte de coisa e tal. E a boa parte da maquete já está lá, os prédios já estão prontos. Só que aquela maquete é de 2003. 2003. O cara foi lá, comprou um terreno vazio, que não tinha eletricidade, não tinha esgoto, não tinha nada, Um terreno vazio fora da cidade, lá no meio do matão, lá no grotão da cidade. Comprou aquele terreno. Falou assim, agora eu vou documentar o que eu creio que Deus vai fazer aqui. E ele vai contratar um especialista de fazer maquete, vai lá e faz a maquete. Na maquete estão todos os prédios, um conglomerado de prédios de todo o tamanho, para tudo que você puder imaginar. Ele fez, não tinha 1 centavo para fazer naquela dimensão, mas ele foi lá, fez a maquete e colocou na entrada da igreja. Todo dia que o pessoal chegava para o culto, estendia a mão para aquela maquete, orava e dizia, Deus vai nos dar isso aqui. É até uma boa dica, viu William Leonardo? É até uma dica boa para você. Arruma um jeito de fazer uma maquete da sua visão. Pode fazer menor, pequena, o tamanho não importa. Faz uma maquete. Para quando o povo chegar, entrar na porta ali e ver. É isso que Deus vai nos dar, é isso que Deus vai fazer com o Ministério Batista Betel. Nós estamos documentando a nossa fé. Porque isso aqui não é uma fé romântica. Isso aqui não é romantismo que você resolve dando um buquê de flores. Não, isso aqui é fé prática. Para resolver, tem que pôr em prática o que Deus está te dizendo. Se você acreditou na palavra hoje, que foi ministrada aqui na hora da oferta, parabéns, porque você documentou a sua fé. E você vai ter experiência como esse casal incrível que deu testemunho aqui, falando o que Deus fez por eles. Quem está entendendo? Ontem, quem fez a oferta fui eu. E eu estava descendo do altar, eu estava com o meu envelopezinho na mão, descendo do altar, ministrei aqui, tá, e botei um valor dentro do envelope. Estava descendo. Quando eu cheguei aqui, naquele degrau, tinha um irmão ali recolhendo. Eu entreguei o envelope na mão dele. Quando eu entreguei, assim que eu entreguei, desse jeito aqui, me dá um envelope aqui. Aqui, ó, desse jeito assim, ó. Cheguei aqui, não sei se foi você ou foi outro. Cheguei aqui, entreguei, pega. Quando eu entreguei o envelope, meu telefone deu aquele bip da notificação. Entreguei, fui plup, plup. Aí eu desci, peguei o telefone. A minha esposa estava aqui do lado. O que eu fiz em seguida? Mostrou para mim. Abri o telefone e mostrei para ela. Eu entreguei o envelope para ele. No meu telefone, na mesma hora, tinha entrado 14 vezes o valor daquela oferta. 14 vezes. E eu fiquei maravilhado. Que coisa tremenda, Senhor. O Senhor é bom demais, o Senhor é bom demais, o Senhor é bom demais. Feliz da vida. Aí vim para cá hoje pensando, já está resolvido. Eu dei minha oferta ontem, agora eu estou tranquilo. Agora eu vou viver de uso capião. Mas desde cedo, Deus me incomodando, Deus me mostrou uma pessoa, falou, eu quero que você abençoe aquela pessoa. Porque eu tenho me agradado do que ela tem feito na minha obra. E eu fui lá, tirei do meu bolso, fui lá e abençoei a vida daquela pessoa.
E cheguei aqui agora à noite e Deus falou comigo: agora, do jeito que eu te abençoei ontem, eu quero que você dê 10 vezes mais o valor que você deu ontem. Vira para o seu vizinho e fala assim: se você provocar a Deus, Deus vai responder de tal forma que a sua fé vai ser absurdamente testada. Testada. Agora você imagina, se ontem eu dei uma oferta X, desci ali, 14 vezes mais. Alguém, que eu não sei quem, tá, gente? Alguém em algum lugar achou meu Pix e depositou na minha conta uma oferta. Eu não sei quem. Aí hoje Deus falou comigo: agora você vai dar 10 vezes mais o valor de ontem. E eu fui lá e coloquei 10 vezes mais. O que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Depois de amanhã, não sei. Daqui a 10 minutos, também não sei. O que eu sei é o seguinte: se você documentar a sua fé, se você tiver coragem de desafiar a Deus, Ele vai te responder numa dimensão que você nem imagina que existe. A história do bode expiatório não era outra coisa senão o próprio povo. Começava com o sumo sacerdote, passava pelo indivíduo responsável de levar o bode para o deserto. Mas tudo aquilo era o quê? Era uma provocação do homem para com Deus. Dizendo: Senhor, nós pecamos, mas aqui está o nosso sacrifício, a nossa entrega. Perdoa os nossos pecados. E a resposta de Deus vinha em forma de perdão. Mais um ano de bênção, de chuva no tempo certo, de plantação, de colheita. E acontecia nesse período do ano que nós estamos agora, os 10 dias de espanto, chamados 10 dias de espanto. Por que espanto? Hoje não é mais 10 dias de espanto. Era espanto naquela época, porque ficava sempre aquela incógnita. Será que Deus vai aceitar o sacrifício do bode expiatório e vai perdoar os nossos pecados? Então eram 10 dias de apreensão. Por isso que era espanto, 10 dias de apreensão. E quando derramava o sangue do bode sacrificado no altar, para mandar o vivo para o deserto, ficava aquela apreensão: será que ele vai aceitar? E sabe qual era a palavra de Deus para essas questões de arrependimento? Deuteronômio capítulo 18. 28, melhor dizendo, perdão. Capítulo 28. Por que eles ficavam apreensivos? 10 dias de tensão. Não comiam, não bebiam, jejum absoluto. Ninguém fazia festa, porque os dias eram chamados de dias de espanto, por isso. Eram 7 festas, 6 festas podia celebrar, podia comer, podia tocar música, era uma maravilha. Mas quando chegava nessa festa, silêncio total em Israel. Não tinha música tocando, não tinha trombeta tocando em lugar nenhum, não tinha nada. Tocava na festa das trombetas, quando encerrava 10 dias de silêncio. Parecia velório, todo mundo quieto, todo mundo contrito, todo mundo quebrantado. Por 10 dias. Por quê? Aqui está. Capítulo 28. Versículo 15. Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eram 613, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Segura na cadeira aí. Maldito serás tu na cidade,
maldito serás tu no campo, maldito o teu cesto, maldita a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição, em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, com a quentura, com o calor, com a secura, e com a destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus, que estão sobre a tua cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairá contra ele, mas por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra, e o teu cadáver será por comida de todas as aves dos céus, e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possa se curar. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração, e apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridade, e não prosperará nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Agora pensa comigo, que quando chegava esses 10 dias, que era o dia que Deus ia decidir, perdoa ou não perdoa esse povo. Eram os 10 dias que ele ou escapavam do que eu acabei de ler, ou o ano deles seria marcado com tudo isso que nós estamos lendo aqui na Bíblia. Então quando chegava esses 10 dias, o que acontecia? Ninguém passava maquiagem, ninguém botava roupa brilhante, todo mundo vestia bege e cinza. As mulheres só penteavam o cabelo, não fazia mais nada, não passava azeite, não passava óleo, nada. Naquela época não tinha os produtos modernos de hoje, mas de qualquer forma eram produtos. E todo mundo em silêncio. Comia-se dentro de casa, sentado à mesa em silêncio, um olhando para o outro, com o prato na frente, olhando para o outro em silêncio. 10 dias! Porque no 10º dia, o sumo sacerdote ia pegar o sangue do bode que era sacrificado, levava diante do Santíssimo Lugar, derramava sobre a tampa da arca, o propiciatório, e pegava o bode vivo. O sumo sacerdote botava as 2 mãos sobre ele e transferia para ele: Senhor, eu estou transferindo todos os pecados deste povo para este bode, para que ele leve esses pecados para o deserto. E aí ficava aquela apreensão: vai dar certo ou não vai? Vai dar certo ou não vai? E deixa eu te falar uma coisa, ninguém sabia se deu certo com uma voz que vinha do céu: atenção, povo, deu certo. Não tinha. Ou então, atenção, lamento dizer, mas deu errado, deu BO. Não era assim, não. Então, como que eles descobriam quando a chuva descia no tempo certo? Quando a plantação produzia fruto na época certa, que eles olhavam para a colheita e via a colheita florescer. Se era cevada, amarela, se era trigo, branco, e eles olhavam a colheita pronta no ponto de colher, e eles começavam a colher e encher sacas e mais sacas. Eles olhavam para o fruto e diziam: Deus recebeu o nosso sacrifício. Hoje eu estou sendo reflexivo, porque dia 1º de outubro, o Brasil estará diante de Deus. Não é São João do Meriti, Saint John of Meriti. Não, será o Brasil. E nós, como povo de Deus,
Esta igreja, como uma igreja profética, altamente profética, tem um grande papel nisso. De quando chegar dia 1º de outubro, que nós estivermos humilhados diante de Deus. Eu tenho certeza que vocês vão estar aqui num fogo tremendo. Ato profético, bandeira do Brasil, eu sei que vocês vão fazer tudo isso. E quando o nosso coração se derrama diante dele, o coração é derramado diante dele. Porque lembre-se, o problema de Deus conosco não é o tamanho da nossa dívida. Eu preguei sobre isso aqui no Café de Pastores. O problema não é o tamanho da dívida. O problema é o arrependimento ou a falta dele. Porque Davi pecou horrivelmente, mas se arrependeu. Pecava e se arrependia. E nós então temos que levantar em oração diante de Deus, como fez Daniel. Quando Daniel olhou nos livros e disse assim, ixi, mas pera um pouquinho, já tem 70 e tal. Alguns dizem 74, outros dizem 76. Tem uma divergênciazinha aí. Mas vamos ficar no meio aqui, vamos pegar 74. Daniel, mas pera um pouquinho. Aí Daniel lê o livro de Jeremias. E o cativeiro será de 70 anos. Ele fala, 70? Mas pera um pouquinho. Mas já está dando 74? O que está faltando? Por que o cativeiro não acabou ainda? Aí ele faz algo. Coloca para mim aí, Daniel, capítulo 9. Meu Deus, a presença de Deus está aqui nesse lugar. Versículo 4. Versículo 2, perdão. Versículo 2. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse. Aí ele começa a oração que nós vamos fazer daqui a pouco, juntos. Ele começa a oração. Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui é exatamente a experiência que eu tive em Azusa. Que eu estava há um tempo em jejum e oração, num clamor profundo a Deus por avivamento. E um dia eu estava no meu closet em oração, e o Senhor falou comigo assim, eu quero que você vá em Azusa, lá na rua Azusa, e fique lá 3 dias que eu vou falar contigo. E eu pensava, mas por que, Senhor? É longe, para você ter uma ideia. 6 horas de voo, eu saio de Boston e chego em Portugal. 6 horas de voo. As mesmas 6 horas de voo, eu saio de Boston e chego na Califórnia. 6 horas de avião para eu sair de Boston para a Califórnia. E Deus fala comigo na maior cara dura, como se fosse simples. Diz assim, eu quero que você vá para a Rua Azusa e fique lá 3 dias que eu vou falar contigo. Eu falava, Senhor, Rua Azusa, 3 dias. E eu ficava ali assim, por quê? Tentando entender. Mas a ordem foi dada e eu obedeci. Falei, meu amor, eu tenho uma palavra de Deus, que Ele está falando que eu preciso ir lá na Califórnia, na Rua Azusa. E a Zana sempre foi muito interessante em relação a isso. Ela falava assim, e você está esperando o quê? Ele falou? Falou. Então vai. Não, certamente eu não estaria aqui hoje. Certamente. Falei, então vai. Ele mandou, vai. Mas eu não entendia bem por quê. Aí depois, pesquisando, eu descobri a profecia de William Seymour. De que 100 anos depois daquele avivamento, Deus se levantaria sobre a terra com um novo avivamento, que seria global e que iria abalar a terra, e que seria maior do que o avivamento da Rua Azusa. E quando eu vi aquilo, descobri isso aí, eu entendi o que Deus estava dizendo. Aí o Senhor virou para mim e falou assim, você sabia que, porque o centenário começou em 2006, termina em 2031. Ou se for pegar a data da profecia, 2022. Anyway, de 2006 a 2031. Então, 2006 já tinha acontecido, teve a celebração do centenário, aquela coisa toda, mas nada de avivamento. Aí o Senhor falou comigo, você sabia que, apesar da profecia, ninguém até hoje reivindicou essa profecia? Foi aí que Ele falou comigo desse texto. Por que o cativeiro que deveria ser de 70, já estava em 74 anos?
Quem aqui quer estender os dias do seu cativeiro? Você está aí num aperto, está endividado, está desempregado, problemas domésticos, matrimoniais, familiares, seja lá o que for. Quem aqui gostaria de estender em mais 4 anos o seu cativeiro? Levante a mão, que eu vou orar te abençoando aqui para Deus estender esse cativeiro. Tem alguém aqui? Não? Quem aqui gostaria que Deus não estendesse nem um segundo ao seu cativeiro? Que o seu cativeiro terminasse no dia que Deus determinar. Levante a mão. Então eu estou te dando agora um segredo espiritual. Quando você não clama, o seu cativeiro se estende. Está entendendo? O seu cativeiro se estende. Que você fica, não, Deus falou comigo que vai ser não sei o que, não sei o que. A pessoa fica deitada numa rede, tranquilo, lá descansando, tomando aguinha de coco, esperando terminar aquilo ali. Não, Deus está te dando uma pista para você clamar. Aí Daniel falou, o quê? Já tem 74 anos e era 70. Aí ele olha e fala assim, eu orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse. Ele começa a orar. E agora eu vou pedir para você ficar de pé. E durante esta oração, pode estender uma bandeira por aqui assim? Pode deixar uma bandeira visível aqui do Brasil. Tem uma grande. Pode estender a bandeira. E agora, escute bem. Nós vamos fazer essa oração de Daniel juntos. E essa oração de Daniel, você vai fazer por você, pela sua família e pela nação brasileira. Porque nós estamos nos preparando para está chegando o dia, daqui a 3 dias, o destino desta nação vai mudar. Deixa eu tentar o lado de cá, que esse lado não está muito animado não. Deixa eu tentar esse aqui. Daqui a 3 dias, o destino da nação brasileira vai mudar. Vocês acham que eu devo dar uma outra chance para aquele lado lá? Daqui a 3 dias, o destino da nação brasileira vai mudar. 3 dias. Então nós vamos agora, como voz profética, com o impacto profético desta igreja, e autoridades apostólicas que estão aqui neste lugar, nós vamos agora fazer como fez Daniel. E você vai dizer comigo, e eu orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor
Nosso Deus pertence à misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel, todo o Brasil transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra Ele. E Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu como no Brasil, como está escrito na lei de Moisés. Todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor do Brasil e da minha cidade, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se o Brasil e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, São João de Meriti, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome, estando eu ainda falando.
e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando, na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Destinos estão sendo mudados aqui nesta noite. E eu não falo isso de forma barata, eu levo muito a sério as minhas palavras. Destinos estão sendo mudados aqui nesta noite. Anjos despachados da parte de Deus para atender a igreja do Senhor e para sair pelo Brasil, preparando esta nação para o dia da aceitação do sacrifício, que para nós começa nesta noite, mas será nacional no dia 1º de outubro. Rei no manta caramanduri catarabasai. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.